A história da Segunda Guerra Mundial. Lutando longe de casa. Distribuição Sinapse. Na história da Segunda Guerra Mundial, 1940 foi um ano de mudanças dramáticas. A princípio, as pessoas esperavam ver o que Adolf Hitler faria a seguir. Mas, para os aliados, quando Führer empregou sua tática da Blitzkrieg pela Europa, engolindo os Países Baixos e a França nesse império nazista sempre em crescimento, era tarde demais para detê-lo. A seguir, Hitler virou suas atenções para a Grã-Bretanha. E com a virada do verão para o outono, o país teve literalmente que lutar por sua sobrevivência. Enquanto todos olhavam para cima, a Batalha da Grã-Bretanha estourava adiante, até Hitler finalmente ser forçado a encarar a derrota. Nesse momento, Londres sofreu o impacto de sua ira. A Blitzkrieg bombardeou londrinos noite após noite com a Luftwaffe de Hermann Göring. Mas o espírito da Grã-Bretanha, agora sob o governo de Winston Churchill, nunca enfraqueceu. Com o outono passando para o inverno, você vai descobrir em Lutando Longe de Casa que os britânicos não só mantiveram seu território na frente interna, mas também logo seguiram para o norte da África. E enquanto o aliado italiano de Hitler, Benito Mussolini, enviava tropas ao Egito, o eixo descobriu de repente que tinha uma luta em suas mãos. Países em todo o globo começaram a tomar partido no conflito. O que começou como uma guerra europeia mostrou sinais de se tornar realmente mundial. E enquanto o Japão unia forças aos nazistas, os americanos começaram a enviar ajuda à Grã-Bretanha e a tomar precauções para defender seu país. Enquanto isso, o pacto improvável entre a Alemanha nazista e a União Soviética, forjado no início da guerra, estava sob ameaça. E antes do final do ano, Adolf Hitler já preparava uma ação destinada a chocar o mundo. No início de outubro de 1940, as fronteiras de nações por toda a Europa tinham mudado dramaticamente. Antes da guerra ter começado, a Tchecoslováquia tinha deixado de existir, com boa parte de seu território dividida entre Alemanha, Hungria e Polônia, enquanto as potências do Ocidente, continuando sua política pacifista, não fizeram nada. Logo ficou difícil ignorar a ameaça da Alemanha nazista. E quando Adolf Hitler ordenou a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, em 2 dias a Grã-Bretanha e a França foram levadas a uma guerra que duraria 6 longos anos. Apesar do período até a primavera de 1940 ter sido relativamente tranquilo para os aliados, em abril, o olhar de Hitler passou para o Ocidente e o continente logo foi envolto em um redemoinho. Em 9 de abril, grupos de paraquedistas nazistas desceram na Dinamarca e na Noruega. E apenas um mês depois, os alemães chegaram à Bélgica e à Holanda. Então, em um ataque surpreendente da Blitzkrieg, no qual o famoso general nazista Erwin Rommel teve papel principal, as divisões Panzer de Hitler varreram a França até o Canal da Mancha, destruindo tudo em seu caminho. A força expedicionária britânica e os soldados franceses, lutando na Bélgica e no norte da França, ficaram encurralados nas praias da Normandia. Mas quando os panzers alemães pararam inesperadamente, isso permitiu a retirada de quase 340 mil soldados aliados, terminando em 4 de junho de 1940. O milagre de Dunkerque permitiu um momento de alegria aos que lutavam contra as forças do Terceiro Reich. Mas quando os nazistas marcharam para Paris, pouco restava para ser comemorado.
Em 22 de junho, na floresta de Compiègne, a França assinou um armistício com a Alemanha no mesmo vagão de trem onde os alemães haviam se rendido aos franceses no final da Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha estava agora sozinha na batalha contra o Eixo, enquanto Adolf Hitler iniciava os preparos para a invasão das Ilhas Britânicas. Os pilotos da Força Aérea Real lutavam noite e dia para defender seu país contra a Luftwaffe. Vendo o que os nazistas tinham conseguido no resto da Europa, as pessoas no país agora se preparavam para o pior. Mas enquanto as palavras de Churchill, "Nunca nos renderemos", soavam pela nação, os britânicos continuavam a batalhar no verão de 1940. Em meados de setembro, Adolf Hitler percebeu que a invasão do país, chamada de Operação Leão Marinho, teria que ser adiada e que a Alemanha tinha perdido a batalha da Grã-Bretanha. Apesar dos nazistas continuarem a bombardear as cidades e vilas britânicas durante a Blitzkrieg, no outono de 1940, com a maior parte da Europa ocupada pelas tropas do Terceiro Reich, Hitler tinha outras questões que o preocupavam. Ele queria começar a trabalhar as ideologias que tinha descrito em sua autobiografia Mein Kampf. Isso levaria sua atenção para o leste, onde, em sua opinião, os dois maiores males do mundo residiam: os comunistas e os judeus. Em Mein Kampf, ele não fez segredo sobre seu ódio aos judeus e, em 1922, ele confessou: "Assim que estiver no poder, minha primeira e principal tarefa será aniquilar os judeus." No início de outubro, ficou claro que a determinação de Hitler em cumprir as ameaças antigas não tinha sido abalada. E na Polônia, o país com a maior população judia da Europa, o horror do plano nazista não poderia ser mais evidente. Antes da deportação em massa para campos de concentração, os judeus foram levados a guetos nas cidades e, em 3 de outubro de 1940, os judeus de Varsóvia foram instruídos a se mudar para o que se tornaria o maior gueto de todos. Ele mantinha 380 mil pessoas, 30% de toda a população da cidade, reunidos em apenas 2,5% do território. Em 15 de novembro, esta área foi isolada do resto da cidade e as pessoas reunidas lá dentro foram deixadas à mercê das doenças e da fome. Aqueles que tiveram sorte de sobreviver aos guetos encararam um destino ainda pior e foram deportados para os campos de extermínio. Apesar do conhecimento sobre o Holocausto e sobre a tentativa de Hitler de erradicar os judeus, muitos outros grupos também foram alvo. Ficou decidida em uma conferência em Berlim a expulsão de 30 mil ciganos da Alemanha e o envio deles à Polônia ocupada. Lá, eles seriam postos em campos de extermínio como Auschwitz, onde foram separados dos outros presos. Heinrich Himmler, o chefe da Gestapo, assumiu o controle das deportações e execuções. E estima-se que quase 500 mil de ciganos foram mortos durante a guerra, quase toda a população cigana do leste europeu. Nos campos de concentração nazistas, os presos usavam símbolos que mostravam seu status na hierarquia da prisão, dependendo de raça ou religião, entre outros fatores. Os ciganos eram marcados com triângulos pretos e tinham o status mais baixo nos campos, junto com os judeus, que tinham o símbolo de identificação de uma estrela. As pessoas também eram marcadas de acordo com sua tendência política. E os comunistas, especialmente odiados por Hitler, eram identificados por um triângulo vermelho.
As experiências de Hitler na Primeira Guerra Mundial moldaram sua atitude em relação a vários grupos que sofreram quando ele chegou ao poder. Em sua opinião, a Primeira Guerra Mundial não foi perdida pela inabilidade alemã em lutar, mas por uma sabotagem intencional do esforço de guerra por parte de judeus, socialistas e bolcheviques. Em 1917, a Revolução atingia o Império Russo, enquanto a Primeira Guerra Mundial ainda ocorria, e um líder comunista, Vladimir Lenin, estava no centro dela, advogando a igualdade e a irmandade universal. Quando o czar foi deposto, o país se dividiu em uma guerra civil sangrenta que trouxe morte e sofrimento para milhões de pessoas. Havia um medo genuíno na Alemanha de que a Revolução Bolchevique se espalhasse. Na verdade, em 1919, era evidente que as ideologias comunistas tinham chegado à Alemanha, quando duas tentativas de revoluções comunistas ocorreram em Berlim e Munique. As duas foram brutalmente desencorajadas, principalmente pelo Freikorps, um grupo paramilitar de veteranos de guerra que odiava comunistas. Muitos desses homens acabariam por ser figuras importantes no partido nazista, e um dos principais motivos da existência do partido era a luta contra o comunismo. No Mein Kampf de Hitler, ele não escondia que odiava a União Soviética. Ele considerava os soviéticos sub-humanos, comandados pelos bolcheviques judeus, e via uma guerra em sua nação como parte inevitável de seu grande plano. Diferente dos nazistas, os comunistas acreditavam em uma irmandade universal de igualdade e, para Hitler, sua destruição seria imprescindível no caminho para a dominação do mundo. Foi, portanto, no mínimo surpreendente quando, em fins de agosto de 1939, os nazistas e os soviéticos assinaram um pacto de não agressão por 10 anos, comumente chamado de Pacto Molotov-Ribbentrop, por causa dos ministros do exterior dos dois países. O acordo impedia a guerra entre eles e exigia neutralidade de cada lado se o outro fosse atacado por terceiros. Cada signatário prometeu não aderir a nenhum agrupamento de poderes que visasse direta ou indiretamente tomar a outra parte. Quando a imprensa soviética deu a notícia do pacto, ela foi seguida de choque em todo o mundo. Mas isso era só um estratagema de Hitler e logo ele atacaria o inimigo ideológico de tanto tempo. Em meados de agosto, Hitler já tinha começado a discutir com seus comandantes militares a possibilidade de enfrentar a ameaça bolchevique. E logo começou a botar pressão em países em torno do leste europeu para que se unissem ao eixo, para que ele pudesse expandir seus recursos e se preparar para uma guerra com o leste em grande escala. Enquanto isso, em outubro de 1940, ele se concentrou em fortalecer relações com países no oeste da Europa, já que os britânicos continuavam a lutar e se recusavam a se render à Alemanha nazista. O objetivo de Hitler era criar um bloco continental de poderes, deixando a ilha isolada do resto da Europa. O ditador italiano Benito Mussolini se uniu ao eixo, assinando o pacto tripartite com a Alemanha e o Japão em setembro de 1940, apesar de já colaborar com Hitler há mais tempo. Os britânicos tinham um território valioso ao norte e ao leste da África. E enquanto a Batalha da Grã-Bretanha estava a todo vapor, Mussolini, encorajado por Hitler, começou a levar suas tropas ao Sudão, ao Quênia, à Somalilândia britânica ao leste e ao Protetorado Britânico ao norte, no Egito. O Canal de Suez, no Egito, tinha importância para o eixo, já que era caminho para os ricos campos de petróleo do Oriente Médio. A ocupação desses locais aumentaria o suprimento de petróleo do eixo consideravelmente e, o mais importante, cortaria o suprimento de combustíveis dos aliados. Não apenas isso, mas o Suez também era de vital importância ao domínio do eixo sobre o Mar Mediterrâneo, uma área que ainda tinha forte presença aliada. Em 9 de setembro de 1940, o 10º Exército Italiano lançou sua ofensiva ao Egito e continuou empurrando os britânicos para além da aldeia de Sidi Barrani, para o leste da fronteira líbia.
Aqui, o comandante italiano Marechal Rodolfo Graziani cavou e estabeleceu vários campos fortificados 128 quilômetros a oeste das defesas britânicas, em Mersa Matruh. Mas quando Mussolini insistiu que Graziani pressionasse, ele recusou, esperando ser suprido novamente. E os italianos ficariam aqui até dezembro de 1940. E estando Suez, por enquanto, em mãos britânicas, havia outro ponto estratégico no Mediterrâneo que Hitler queria tirar dos aliados: a ilha de Gibraltar, que fica entre o norte da África e a Espanha. Para enviar soldados para a ilha, Hitler sabia bem que teria que ganhar primeiro o apoio do ditador espanhol, o general Francisco Franco, para que as forças nazistas pudessem atacar através da costa espanhola. Com grandes expectativas, o líder nazista viajou a Hendaye, na fronteira francesa, para discutir a questão com o líder fascista em 23 de outubro de 1940. Durante a Guerra Civil Espanhola, que começou em 1936, tanto Itália quanto Alemanha ajudaram Franco, enviando aviões para bombardear cidades que lutavam pela causa republicana. A Liga Condor alemã e a Força Aérea Italiana atacaram Barcelona e a cidade de Guernica, na região basca. Mas apesar de Franco ter aceitado a ajuda dos nazistas no passado, ele não queria convidar os alemães para acampar na porta de sua casa. Quando encontrou Hitler, ele fez uma longa lista de condições para a participação, incluindo posse de Gibraltar, de um território em Portugal e de um território francês de Vichy, na África do Norte. Hitler esperava consolidar relações com o Vichy e não tinha escolha senão negar ao líder espanhol. A suposta neutralidade da Espanha na Segunda Guerra Mundial não impediria o país de fornecer ajuda ao eixo. Os espanhóis ajudaram a construir postos de observação em Gibraltar para os espiões alemães. Permitiram que submarinos alemães fossem reabastecidos em seus portos e que bombardeiros italianos se reabastecessem em seus aeroportos. Membros da Embaixada da Espanha em Londres até coletaram informações para Berlim. Enquanto isso, Hitler era consideravelmente mais bem-sucedido, forjando uma aliança com o primeiro-ministro francês, o Marechal Philippe Pétain, que ele conheceu em 24 de outubro, apenas um dia depois de sua reunião com Franco. Pétain tinha sido um líder militar bem-sucedido na Primeira Guerra Mundial e depois de uma vitória impressionante na Batalha de Verdun, ele se tornou um herói público e foi promovido a Marechal da França. Mas, apesar de Pétain estar em alta conta com os políticos, tanto em casa como fora, em 1940, a opinião do público sobre ele mudaria dramaticamente. Enquanto os nazistas marchavam para Paris, o primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, se recusou a se render à Alemanha. E quando foi forçado a renunciar, o Marechal Pétain tomou seu lugar como chefe de Estado. Foi Pétain quem assinou o armistício com a Alemanha em 22 de junho de 1940, que deu aos nazistas o controle sobre o norte e o oeste do país, incluindo toda a costa atlântica. Um novo centro administrativo foi montado na cidade de Vichy. E enquanto Pétain tentava ganhar a confiança dos nazistas, com acomodação e colaboração, tanto a França ocupada quanto a não ocupada sofriam. Pétain culpou a democracia liberal da França pela derrota do país e montou um regime mais autoritário, mudando o lema da República Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade para trabalho, família e pátria. E introduziu várias medidas duras ao país, incluindo leis antissemitas. 6 dias depois da reunião secreta com Adolf Hitler, em 30 de outubro, os franceses perceberam a extensão da traição do seu novo líder quando Pétain declarou em um discurso transmitido por rádio: "Eu entro hoje no caminho da colaboração." Ficou claro que sua aliança com a Alemanha nazista havia sido selada.
Mas apesar de Hitler ter certeza agora da lealdade da França de Vichy, antigos aliados ameaçavam destruir seus planos para a frente oriental. Na preparação para a invasão da União Soviética, o ditador alemão tomou decisões para assegurar o território dos Balcãs, ao sul da fronteira soviética, onde ele esperava criar uma zona de espera para suas tropas. Em 12 de outubro, soldados nazistas foram levados à Romênia para assegurar os preciosos campos de petróleo de Ploiesti, que seriam valiosa fonte de combustível para a máquina de guerra nazista. Foi um passo longe demais para o parceiro de Hitler no eixo, Mussolini, que considerava a Romênia como sua esfera de influência. O líder fascista ficou furioso quando recebeu a notícia e se sentiu ainda mais ignorado quando ouviu as conversas de Hitler com Vichy em fins de outubro. Cada vez mais frustrado com a insistência da Alemanha em não consultar a Itália sobre atos militares, ele anunciou: Hitler sempre me avisa depois do fato consumado. Dessa vez, eu vou dar o troco em sua própria moeda. Ele vai descobrir pelos jornais que eu ocupei a Grécia. A Grécia fica ao extremo sul da península dos Balcãs. E, já que navios britânicos ancoravam em seus portos e usavam o país para reabastecer, sua colaboração com os aliados preocupava Mussolini há algum tempo. Querendo provar que estava a caminho de criar um novo império na escala do Terceiro Reich, Mussolini decidiu que agora era o momento de atacar. Sem consultar Hitler, na véspera de 28 de outubro, o líder italiano enviou seu embaixador a Atenas com um ultimato ao governo grego: deem livre acesso às tropas italianas ou encarem a guerra. Os gregos tinham boas relações com os britânicos e, como seu rei Jorge II era um anglófilo ardoroso, ele quis manter os laços com a Grã-Bretanha. Sem grande surpresa, diante do ultimato de Mussolini, a resposta dos gregos foi: então é guerra. No dia seguinte, tropas italianas cruzaram a fronteira com a Albânia, confiando nos líderes militares que diziam que a guerra greco-italiana duraria não mais que 2 semanas. Mas os gregos não se entregariam fácil e a Itália logo recuou para território do eixo. Enquanto a guerra cobria a península, a esperança de Hitler de assegurar os Balcãs como área de espera antes de atacar a União Soviética foi frustrada. Com o desenrolar dos eventos no continente, do outro lado do Oceano Atlântico, os Estados Unidos da América mantinham olhos abertos nas questões europeias. 1940 era ano eleitoral e o presidente Roosevelt tentava, por um lado, considerar a possibilidade da América entrar na guerra e, por outro, tentava ajudar os aliados em silêncio. Nos anos entre guerras, o povo americano ficou muito hesitante em se envolver em outra guerra distante, já tendo perdido tantos jovens na Primeira Guerra Mundial. Os nazistas continuavam a bombardear a Grã-Bretanha e Winston Churchill enviou delegados aos Estados Unidos para pedir ajuda. Roosevelt se sentiu compelido a ajudar os que combatiam o eixo. Em 3 de setembro de 1940, o Congresso concordou em fazer uma emenda ao Ato de Neutralidade para permitir vendas de munições a britânicos e franceses. 50 destroyers antigos foram enviados à Grã-Bretanha em troca de bases no Atlântico e no Caribe, marcando o início dos movimentos americanos em direção à beligerância. Em outra atitude audaciosa, em 14 de setembro, o Congresso aprovou o Ato de Treinamento e Recrutamento de 1940, que exigia que jovens se registrassem em juntas de recrutamento locais. Esse foi o primeiro alistamento em tempos de paz nos Estados Unidos. Em 16 de outubro, o ministro da Guerra, Henry Stimson, fez o primeiro recrutamento. E enquanto a nação observava, os recrutamentos começavam. O primeiro número, escolhido pelo ministro da Guerra, é o número de série 158. Milhares de homens agora seriam chamados para serviços militares.
Mas enquanto os recrutas lutavam batalhas de brincadeira com armas de mentira, os Estados Unidos não estavam preparados para lutar uma guerra ainda. Roosevelt tinha que se equilibrar numa corda bamba com uma eleição presidencial no fim do ano. Apesar de muitos apoiarem a intervenção, muitos mais apoiavam o isolamento da guerra. E se o presidente quisesse manter o público feliz, ele tinha que descobrir um modo de satisfazer os dois lados. Roosevelt não queria continuar um terceiro mandato. Ele teve 2 exaustivos mandatos lutando contra a Grande Depressão nos anos 30 e agora queria se aposentar. No entanto, com a guerra à vista, sua consciência não o deixaria abandonar a arena política. E era evidente que os americanos não queriam se despedir do presidente ainda. Queremos Roosevelt. Queremos Roosevelt. Ao se aproximar da eleição, Roosevelt encararia uma batalha dura contra seu oponente do Partido Republicano, Wendell Willkie. Willkie era um advogado de empresas e antigo democrata que nunca havia concorrido a cargo político antes, mas estava preparado para enfrentar uma luta dura por seu lugar na Casa Branca. O foco de suas críticas estava na tentativa de Roosevelt de quebrar a tradição dos 2 mandatos presidenciais seguidos, estabelecida por George Washington. E ele declarou: se um homem é indispensável, então nenhum de nós está livre. A questão não chamou a atenção do público e, como o apoio republicano diminuía, ele passou a criticar o comportamento intervencionista de Roosevelt. Willkie dizia que Roosevelt planejava secretamente levar os Estados Unidos à guerra europeia contra a Alemanha e dizia que nenhum homem tem o direito de usar os grandes poderes da presidência para liderar o povo indiretamente à guerra. Se sua promessa de manter nossos rapazes fora das guerras estrangeiras valer tanto quanto sua promessa de equilibrar o orçamento, eles já estão sendo enviados. Enquanto as acusações continuavam e o apoio aos republicanos crescia, Roosevelt se defendeu admiravelmente, declarando que sua intenção era fazer tudo o que podia para manter o país fora da guerra. Aos estados do Nordeste, ele repetiu a mensagem diária: eu estou lutando para manter nosso povo fora das guerras estrangeiras e vou continuar lutando. Eu já disse antes e devo dizer várias e várias vezes: seus rapazes não serão enviados a nenhuma guerra estrangeira.